Índia envia números recordes de militares para a fronteira disputada com a China, diz MR. Índia envia um número sem precedentes de militares para sua fronteira com a China, disse ministro das Relações Exteriores da Índia. Subramania Jaishaka, ministro, acrescentou que a medida foi tomada para combater a agressão chinesa. Hoje destacamos do exército indiano na fronteira com a China, que nunca tivemos antes. Fizemos para conter a agressão chinesa. O exército indiano está implantado hoje para combater qualquer tentativa de mudar unilateralmente a linha de controle real, disse o ministro das Relações Exteriores indiano. Jaishaka fez esta declaração no contexto de incidentes ocorridos no dia 9 de dezembro, quando o Ministério da Defesa indiano informou que as tropas chinesas tentaram atravessar a fronteira no estado indiano de Arunachal Pradesh, nordeste do país. Os confrontos entre os militares indianos e chineses deixaram vários feridos. O incidente de dezembro foi o primeiro desde junho de 2020, quando pelo menos 20 soldados indianos e 4 chineses foram mortos em uma luta violenta na região de Ladakh, o norte da Índia. A Índia e China compartilham uma fronteira disputada de 3.440 quilômetros, chamada de linha de controle real, que está mal delimitada, abrindo espaço para que ambos os lados tentem reivindicar os territórios. Soldados de ambos os lados estão frente a frente em muitos lugares na fronteira. Como resultado, as tensões muitas vezes se transformou em confrontos. Hungria instou a Comissão Europeia nesta terça-feira 20. Examinar as consequências das sanções contra a Rússia, informou o assessor do primeiro-ministro húngaro, Balázs Orbán. A autoridade húngara acrescentou que antes de aprovar a 21ª pacote de sanção, os líderes dos países membros da União Europeia devem manter conversas sérias sobre o efeito das restrições. A Comissão Europeia deve analisar as consequências das sanções, declarou o assessor. Comentando sobre o bloqueio da Hungria, a lista de sanções de 3 autoridades russas, incluindo o Ministério de Energia, Nicolau Shugginov, Balázs disse que isso seria inaceitável do ponto de vista da segurança energética húngara, já que o país fala em Shugginov sobre a sua própria energia. Numerosos países condenaram a operação russa para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Apoia Kiev com suprimento de armas, doação e ajuda humanitária e sanções contra Moscou. Para o presidente russo Vladimir Putin, a política de contenção em relação à Rússia faz parte da estratégia de longo prazo do Ocidente, cujas sanções desferem um duro golpe na economia mundial. Descoberta na China impressionante tesouro de 1,5 toneladas de antigas moedas de bronze. Arqueólogos desenterraram na província chinesa de Jiangsu, no leste chinês, um tesouro admirável contendo 1,5 tonelada de moeda das dinastias Tang 618-907, Song 960, 1279. O objeto foram unidos com cordas de palha e colocados em pilhas arrumadas. Artefatos sob descoberto na vila de Xuangdun, área de cova onde foi achado o tesouro, tem forma quadrada de 1,63 metro de comprimento, 1,58 metro de largura e 0,5 metro de profundidade. As moedas de bronze unidas em série com cordas de palha foram cuidadosamente colocadas em
camadas, a maioria pertence à dinastia Song. As moedas descobertas se encontram em bom estado de preservação e a maioria delas tem inscrição legíveis que indicam valor significativo para um estudo mais aprofundado. Antigamente, na China, tais amontoados eram frequentemente enterrados no solo, em busca de preservar tais objetos como porcelana, preciosas moedas, ferramentas de metal e outros itens de valor. A Ponto Pesquisa escreve Arquionius, um tesouro de moeda antiga contendo 1,5 toneladas de moedas que remontam das dinastias Tang, 618-907, Sung, 960-1279, foi descoberto na província chinesa Jiangsu, no leste do país. A maioria das moedas são uma denominação de moeda usada na China. Nos tempos imperiais, vens de bronze eram comuns, até que a aguda escassez de cobre forçou a dinastia Song do Sul, 1127-1279, a emitir moedas de menor qualidade e menor valor. Ondas gravitacionais podem ajudar a detectar espaçonaves alienígenas. Um novo estudo em pré-impressão, uma equipe de pesquisadores propôs usar observatório de ondas gravitacionais por interferômetro, laser LIGO, na sigla em inglês, para rastrear ondas gravitacionais. No estudo, os pesquisadores sugeriram que as espaçonaves alienígenas, se existirem, e poderiam deixar ondas gravitacionais para trás que poderiam ser detectadas a partir da Terra. Para isso, eles calcularam que o espaçonave teria de ser do tamanho de Júpiter para gerar ondas gravitacionais capazes de alcançar a Terra. De acordo com o especialista, o método de detecção por gravidade não é limitado ao tradicional alcance dos sinais eletromagnéticos, sendo capaz de investigar todas as estrelas na Via Láctea, bem como brevemente de outras galáxias. Além disso, eles sugerem que a espaçonave também deve viajar rapidamente a cerca de 1/10 de velocidade da luz. Está aproximadamente a 326 mil anos da luz da Terra. Somente com essas condições, os pesquisadores do LIGO poderiam detectar as ondas gravitacionais geradas pela espaçonave alienígena. Os observadores também observaram que, se os alienígenas usarem a dobra espacial, os cientistas na Terra também poderiam detectá-los usando a mesma tecnologia, já que também geraria ondas gravitacionais. Festa espacial flagrada em mar. De luz vermelha a 7.000 anos da luz da Terra. Telescópio espacial Hubble flagrou uma cena festiva em uma celebração vermelha nebulosa da alma, aproximadamente 7.000 anos à luz da Terra. A imagem mostra uma pequena região inundada por um brilho vermelho leve que briga uma variedade de características interessantes, incluindo o globo gasoso em evaporação flutuando. O globo gasoso em evaporação flutuante na imagem é uma pequena região escura em forma de girino. Esta bolha da aparência flutuante possui dois nomes pouco inspiradores: KAG 2008 glóbulo 13GO 2583 38 6 mais 6 0 4 2 5 9. Na imagem, o glóbulo gasoso vem em evaporação um ponto escuro do mar de luz vermelha, causado por um tipo particular de emissão de luz conhecida como H-alfa. H-alfa ocorre quando um elétron muito energético, como um átomo de hidrogênio, perde uma determinada quantidade de energia
fazendo com que o elétron se torne menos energético, possuindo assim esta luz vermelha. Ao fundo da imagem ainda podemos ver nuvens de brilho laranja avermelhado de densidades variadas, bem como grandes torres do canto superior esquerdo. Há estrelas da cor azul claro, com picos preeminentes em forma de cruz. Mas do mesmo gás escuro e denso preenche o canto inferior direto. Na imagem semelhante à fumaça escura, uma estrela amarela brilhante e uma pequena estrela azul brilha em sua frente, formando um cenário festivo no espaço. Mídia soberba de Lira com Lula teria instigado votação no STF. Aliados tenta novo nome para a Câmara. Lula afirmou a aliados que não gostou do tom de cobrança adotado por Lira na última conversa entre os dois, principalmente porque já havia cumprido sua promessa de apoiar a reeleição do parlamento na Câmara com as últimas decisões do STF. O poder de Lira é esvaziado. Na segunda-feira, 19, o Supremo Tribunal Federal, STF, em voto de desempate concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, formou a maioria para considerar o orçamento secreto institucional conforme noticiado. O voto de Lewandowski foi uma surpresa até para os próprios membros do Supremo, uma vez que nos bastidores, entre um cafezinho e outro, dentro do prédio do órgão, o ministro havia defendido pontos que legitimavam continuar com a dinâmica do orçamento secreto, segundo o jornal Globo. Entretanto, a virada do voto do magistrado pode ter ocorrido por um fato, além do Supremo, uma conversa ruim no último final de semana entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da Câmara dos Deputados e defensor do orçamento secreto Arthur Lira, PP. Segundo a mídia, para vários os interlocutores que quem Lula falou entre domingo 18 e segunda-feira 19, conversa que ele teve com o presidente da Câmara no próprio domingo 18, sobre a aprovação da PEC da transição, ajuda a explicar o que aconteceu, visto que as duas coisas tiraram irritado o petista. Primeiro, que não conseguiria aprovar na Câmara da PEC com a licença para gastar de pelo menos 145 bilhões acima do teto por 2 anos com programas sociais como o Bolsa Família. De acordo com o relato de Lula aliados, Lira disse que líderes partidários só aceitavam o prazo de 1 ano, não de 2. Ao mesmo tempo, para dar prazo que o petista queria, ele precisaria de cargos e espaço no governo. Com o Ministério da Saúde, o comando da FUNASA e do FNDES, até mesmo a garantia de que teria 25 bilhões em emendas do orçamento secreto para aplicar. Lula teria respondido que o PT já cumpriu sua parte no acordo com a Lira ao apoiar sua reeleição para presidente da Câmara. Em fevereiro, Lira, então, teria rebatido que os líderes dos partidos do Congresso queriam mais, diz a mídia. Em segundo lugar, o presidente eleito teria ficado incomodado também com o fato de que o líder da Câmara afirmou que nem discutiria a questão do orçamento secreto, porque considerava que o voto favorável de Lewandowski já estava garantido graças a Lula. Lula tentou argumentar que não tinha influência sobre a decisão de Lewandowski, que o orçamento secreto era uma questão do judiciário, mas Lira não deu confiança. Segundo o próprio Lula, também relatou aliados e conversas e o tom usado por Lira teria feito concluir que precisava botar um freio no presidente da Câmara, na tradução livre dos interlocutores, mostrar que de fato manda, diz o jornal Globo. Articulação para tirar Lira. Após revés sofrido por Lira com a votação no Supremo, o fato teria estimulado aliados do petista que fazem oposição ao presidente da Câmara para articularem uma candidatura que consiga derrotá-lo na campanha pela reeleição ao cargo que está marcada para fevereiro. De acordo com a Folha de São Paulo, a oposição Lira foi esvaziada
logo depois da eleição de Lula, já que o PT decidiu apoiar a reeleição dele para o comando da Câmara, em troca da aprovação da PEC da transição, medida que liberaria uma série de gastos acima do teto, permitindo que o presidente eleito cumprisse parte de suas promessas eleitorais. No entanto, a decisão do STF de permitir que o Bolsa Família seja excluído do teto, seguida do que afirmou que o orçamento secreto é institucional, no entanto, esvaziou por ele. Agora seus opositores decidiram partir para contra-ataque, mesmo sem aval de Lula. Entre os nomes ventilados para a disputa estão os de Marina Silva, Rede, Guilherme Boulos, PSOL. Por exemplo, também que Luciano Bivar, que preside a União Brasil. Papa está muito feliz com o título da Argentina, diz Cardeal. Prefeito emérito do Descatério para as igrejas orientais, Cardeal Leonardo Sandri, disse nesta segunda-feira 19 que o Papa Francisco está muito feliz que a seleção da Argentina conquistou seu terceiro título na Copa do Mundo. Com certeza conversamos sobre isso com o Papa. Estamos todos muito felizes pela vitória da Argentina. Na final da Copa do Mundo de Futebol esta manhã, Pontífice era realmente mais feliz, declarou a ANSA e o religioso argentino, que teve uma audiência com Francisco nesta manhã. De acordo com Sandro, vitória do time liberado pelo craque Lionel Messi foi um grande resultado para uma seleção que vem se preparando há muito tempo. Neste sentido, estamos falando de redenção, acrescentou ele, fazendo referência à alegria de Jorge Bergoglio. Cardeal explicou ainda que Papa argentino alertou sobre os valores do esporte, porque deste evento deve crescer o diálogo, a fraternidade e o valor também do sofrimento esportivo. Em uma partida histórica com 6 gols no tempo regulamentar, na prorrogação, a Argentina venceu a França nos pênaltis. Na final da Copa do Mundo do Catar, encerrou um jejum de 36 anos sem levantar a taça do Mundial. Antes do confronto, o líder da Igreja Católica chegou a enviar uma mensagem para as duas seleções para pedir que o espírito esportivo prevalecesse. Entenda a importância da vitamina D, como ela é essencial para a força muscular. O professor da UFSCar, Tiago Alexandre da Silva, explicou como a deficiência da vitamina aumenta em quase 80% o risco de desenvolvimento fraqueza muscular. Uma pesquisa conduzida pela UFSCar apontou que a falta de vitamina D amplia em quase 80% do risco de desenvolver fraqueza muscular. O professor do Departamento de Gerontologia da UFSCar, Tiago Alexandre da Silva, que orientou o estudo, explicou os resultados. Segundo ele, a vitamina D é tão complexa que se considera um hormônio. Ele é sintetizado nas camadas mais profundas da pele, através da incidência da luz solar. Passa a ter fígado e rim, tem ações em todo o nosso corpo. A novidade, segundo ele, é que ela tem ação muito importante dentro dos nossos músculos. A vitamina D age dentro do músculo como uma chave e fechadura. Quando gira a chave, ela desencadeia uma série de ações. Ela pode se ligar no núcleo, atuando na síntese das proteínas para manter a quantidade de músculo. Essa produção é uma das funções. Ao mesmo tempo, quando se liga no citoplasma, ajuda na contração do músculo, na cinética da contração que gera a força. Quando está o deficiente, que acontece que eu tenho menos vitaminas para ligar e desencadear a síntese de músculo. E aí começa a ter fraqueza.
Para reverter esse quadro, é importante tratar a vitamina baixa. O primeiro ponto é a alimentação, além da exposição da pele ao sol. Essa exposição deve acontecer, segundo o orientador da pesquisa, de 15 a 20 minutos no sol da manhã, abrangendo os braços e pernas e evitando os raios mais fortes da tarde. Tiago Alexandre alertou que não é todo mundo que precisa de suplementação de vitamina D. Ele lembra que é importante que se procure um médico para fazer um exame de sangue e receber a orientação correta. O uso de eletrônicos está relacionado ao aumento de casos de miopia, alerta médico. O oftalmologista Henrique Cid afirmou que há um processo crônico que causa alterações na formação do olho, especialmente na criança e adolescente. O médico oftalmologista Henrique Cid explicou a relação entre o uso de aparelhos eletrônicos como smartphones, tablets e o aumento de casos de miopia. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo chegou a emitir um alerta sobre essa escalada entre crianças e adolescentes, assim como a Organização Mundial da Saúde, OMS, em âmbito global. Segundo o médico, existe um processo histórico sobre a visão do ser humano que enfrenta mudança neste momento. O ser humano primitivo não usava a visão de perto, mas de longe para sobreviver. Quando olhamos para a distância, o olho não faz força disso. Para perto, porém, a força muscular brutal. Como usa seus computadores e smartphones, então há esforços para a visão de perto. No adulto que não tem a estrutura ocular formada, vai ter cansaço e dores de cabeça. Mas na criança, esforço faz com que a estrutura do olho se modifique e se torne miope. O oftalmologista destaca que este é um processo crônico, já que a estrutura social mudou. Hoje ficamos o dia inteiro usando a visão para perto em smartphone e uma tendência mundial. Henrique Cid destacou que o ser humano se torna miope para favorecer a visão de perto. Esse processo não vai ser interrompido. De acordo com o especialista, a pandemia intensificou ainda mais este processo, como isolamento social, aulas à distância e home office. Vacina contra a dengue apresenta dados encorajados, diz o Instituto Butantan. Gerente de Desenvolvimento Clínico José Moreira afirmou que a eficácia de 79,6% nos ensaios clínicos superaram as expectativas. Vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan apresentou dados encorajados, de acordo com o gerente de Desenvolvimento Clínico no Instituto José Moreira. Em entrevista, ele afirmou que a eficácia de 79,6% dos ensaios clínicos superaram a expectativa. Estamos animados com os resultados, ele explicou. No entanto, que ainda há novas etapas de estudo. Os participantes foram acompanhados por 2 anos. Ainda faltarão mais 2 anos. Isso vai até junho de 2024. Depois, subteremos o resultado do Anvisa. Uma vez que a agência reguladora avalie os dados, a discussão sobre como incorporar a vacina no Plano Nacional de Imunização, que é o principal objetivo do Butantan. De acordo com José Moreira, os dados animadores já apontam para eficácia e segurança satisfatória. A plataforma vacinal e vírus vivos atenuado neutralizamos os 4 serotipos de sangue, que são incapazes de causar doença, mas permanecem com a capacidade de gerar anticorpos neutralizantes. O gerente do Instituto Butantan afirmou que a criação de vacina contra a dengue complexa, justamente por elas terem que ser 4 em 1, elas devem ser eficazes contra todos os sorotipos. Isso adiciona camadas de complexidade. Além disso, ela lembra que os estudos são
caros que a dengue é uma doença negligenciada que afeta países mais pobres. Teste de autocuidado. Infectologista dá dicas para evitar a Covid-19 no Natal. Elencou medidas importantes para evitar a propagação do vírus nas confraternizações natalinas. Em meio às confraternização de Natal, infectologista da Unicamp, Raquel Stucci, deu dicas para evitar a propagação da Covid-19 para a celebração seja o mais seguro possível. Ela afirmou que a situação passa pelo autocuidado das pessoas mais vulneráveis, que têm a proteção mais baixa. Mesmo que tenha completado o ciclo vacinal contra a Covid, a reunião de preferência deve acontecer em ambientes abertos, como janelas e portas abertas, disse. Outro fator importante é saber quais são as pessoas com maior risco de doença, como imunossuprimidos e idosos. É importante que faça autoteste no dia 24 ou 25, porque ele permite que saiba qual é a chance de estar transmitindo o vírus. Segundo, ao mesmo sinal de sintomas respiratórios, é essencial que a pessoa compareça em comemoração de forma virtual apenas. Técnica recria pênis do zero pelo SUS e promete devolver vida sexual ativa. Ao todo, 7 pessoas já passaram pelo procedimento inovador criado pela equipe de médico Ibirajara Barros, chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário da UFBA. Era meia-noite, em um dia comum de 2012, quando João, de 61 anos, acordou com o latido dos cachorros. Ele saiu da cama para descobrir se alguém tentava entrar em sua casa, localizada na zona rural de uma cidade baiana. Chegou a ver os bandidos de longe no escuro. Foi quando eles disparou um único tiro, acertando a virilha do fazendeiro e decepando a parte do pênis. A história só teve final feliz no final de setembro, desde o ano quando ele passou por uma cirurgia de reconstrução peniana, desenvolvida por um médico urologista brasileiro. Eu fiquei defeituoso, não conseguia nem urinar. Quase que eu morri. Mas agora tudo vai mudar, disse ele. Pouco antes da intervenção, um dia após o processo, que começou às 15, terminou por volta das 22, João disse que não sentiu dor e não via hora de retirar as bandagens. Ele teve alta 2 dias depois da cirurgia sem nenhuma complicação, necessidade de bolsa de sangue. Ao todo, esta pessoa já passaram pelo procedimento inovador criado pela equipe do médico Birajara Barroso, chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário. Professor Edgar de Santos, da Universidade Federal da Bahia, UFBA, onde também é coordenador da disciplina de urologia. 6 dos pacientes passaram pela mobilização total dos corpos, TCM, na abreviação em inglês por intermédio do Sistema Único de Saúde do SUS, sendo João o único a realizar a cirurgia de forma particular. Especialista explica que apenas perto do pênis fica para fora do corpo, tendo extensão não visível dentro do homem. Média parte que enxergamos corresponde a apenas 2/5 do órgão, enquanto os outros 3/5 ficam fixos na bacia, garantindo a ereção. A ideia de Barros foi relativamente simples, puxar a parte interna para fora. O que nós fazemos da cirurgia é destacar essa porção do corpo cavernoso do osso e levar tudo para a superfície comum. Iceberg tem uma porção pequena acima da água, é uma grande porção abaixo da água. Pênis pequeno é só ponta de um iceberg. Então nós retiramos a parte de dentro da água, colocamos na superfície, afirma. Apesar da teoria simplificada, o procedimento nunca havia sido feito no mundo. A primeira vez que o especialista pode comprovar o fundamento da técnica
Foi em 2019 um menino que teve o pênis arrancado por um cachorro de 8 meses de idade. Oi galera, tudo bem? Bom dia. A Câmara aprova o texto base da PEC da transição em primeiro turno. Por 331 votos a favor e 168 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, na noite desta terça-feira 20, o texto base à proposta de emenda à Constituição da PEC da transição. Eles estão votando os destaques ao projeto e a intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, e vota a PEC. Em segundo turno, ainda na noite desta terça 20, a matéria visa a garantir recursos para os programas sociais no orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de 600, que voltará a ser chamado de Bolsa Família, e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro. A proposta estabelece que o novo governo terá 145 bilhões para além do teto, dos quais 70 bilhões serão para custear o benefício social de R$ 600, com um adicional de 150 por criança de até 6 anos. A PEC também abre espaço fiscal para outros 23 bilhões em investimento pelo prazo de 2 anos, e não por 4 anos, como queria a equipe de transição. Após o acordo entre os líderes partidários interlocutores do governo eleito, a proposta do relator deputado Elma Nascimento União Bahia deixou esses valores de fora do teto por um ano. Inicialmente, o texto aprovado no Senado previa a duração de 2 anos. Os outros 75 bilhões podem ser destinados para as despesas como políticas de saúde, 16,6 bilhões, entre elas o programa Farmácia Popular e o aumento real do salário mínimo, 6,8 bilhões por tratar-se de emenda supressiva, retirada de trecho da PEC. A redução do período de vigência de 2 anos para 1 ano não precisa ser votada novamente pelos senadores. Na avaliação do relator, o teto de gasto acabou por cumprir os espaços para investimentos públicos, e a medida vai recuperar a capacidade de investimento estatal, de modo a viabilizar uma infraestrutura nacional minimamente apta a dar condições para uma recuperação econômica mais celere. A matéria aprovada pelos deputados retirou da PEC um trecho que permitiria que a doação de organismos internacionais fosse excluído do teto de gasto. Orçamento secreto. Texto a PEC da transição foi modificado pelo relator deputado Elma Nascimento após a decisão do Supremo Tribunal Federal STF, que derrubou o modelo atual de distribuição das emendas de relator. A Corte entendeu que as emendas de relator RP9, também conhecidas como orçamento secreto, são ilegais e não estão previstos na Constituição. Ontem, 19, o STF considerou por 6 votos e 5 o orçamento secreto inconstitucional. Hoje pela manhã, o Congresso e o governo eleito fecharam um acordo para dividir os 19,4 bilhões das RP9, metade, 9,7 bilhões, irá para os ministérios por meio de emendas para políticas públicas de execução discricionária pelo Executivo, e outra metade irá para as emendas individuais impositivas. O apelido de orçamento secreto surgiu da ausência de identificação dos deputados e senadores que indicavam a aplicação de tais recursos. Assim, segundo críticos dos RP9, as emendas são usadas pelo Executivo Federal para cooptar deputados e senadores a votarem matérias de seu interesse em troca de alocação diretas para o órgão público. Essa é a parte do acordo
precisará ser aprovada pelo Senado, como as emendas individuais impositivas foram introduzidas por uma emenda constitucional. A elevação do montante delas precisa ser aprovada por uma PEC. Fábio Faria é exonerado do Ministério das Comunicações. Letícia França, há poucos dias de encerrar o mandato, o presidente Jair Bolsonaro PL exonerou nesta quarta-feira 21 o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A decisão foi publicada na edição de hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, o pedido partiu do próprio Faria. Até o momento de ainda não se manifestou sobre a solicitação. Fábio Faria estava no comando do Ministério das Comunicações desde junho de 2020, após Bolsonaro decidir recriar a pasta que até então era vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No período em que esteve à frente do Ministério, Fábio liderou a implantação da tecnologia 5G no Brasil. Deputado federal, licenciado Faria esteve filiado ao Partido Social Democrático, PSD, durante mais de uma década. Neste ano, mudou para o progressista PP do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele chegou a cogitar e lançar a candidatura ao Senado Federal pelo Rio Grande do Norte nas eleições de 2022, mas em fevereiro desistiu de seguir na disputa e anunciou que permaneceria no governo até o fim do mandato de Jair Bolsonaro. Na época, Fábio disputava o apoio do presidente como então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que acabou se candidatando a senador também pelo estado potiguar e vencendo as eleições. Nos bastidores, Faria e Marinho protagonizaram um embate pela preferência de Bolsonaro e das forças políticas governistas no Rio Grande do Norte. O presidente avisou que não iria arbitrar. O confronto pediu que os dois se entendessem. Em um evento de inauguração de obras da transposição do Rio São Francisco, em Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, o próprio Fábio disse que apenas um dos ministros pleitearia o cargo. As falas do ministro nessa ocasião renderam uma representação do Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Norte contra ele por propaganda eleitoral antecipada. Depois de desistir da candidatura, Fábio Faria passou a atuar como um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro e a reeleição em outubro. Já há poucos dias do segundo turno, o ministro convocou uma coletiva de imprensa às pressas para denunciar o que é chamado na época de fato grave sobre a alegação de um suposto privilégio. Então, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na veiculação de inserção de rádios e propagandas eleitorais de 30 segundos do segundo turno. Na ocasião, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, classificou a denúncia como inconsistente, disse que o relatório apresentado à corte era apócrifo e pediu provas a Moraes. Também pediu investigações para averiguar possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar segundo turno do pleito em sua última semana. Pouco tempo depois, Faria recuou e admitiu ao Estadão que se arrependeu de ter divulgado o caso dos rádios quando o tema passou a ser usado como estratégia pela família do presidente Jair Bolsonaro para tentar adiar a votação do segundo turno. Ele também relatou que foi o gasto cerca de 1,5 milhões com a produção de dossiê para tentar embaçar a denúncia. Verão começa nesta quarta-feira. Começar precisamos às 18h48 desta quarta-feira 21. Verão no hemisfério sul
estação que só terminará no dia 20 de março de 2023 no Brasil. O período é caracterizado pelo aumento da temperatura em todas suas regiões, com dias mais longos do que as noites, e pelas mudanças rápidas das condições de tempo, favorecendo chuva forte, descarga elétrica e, dependendo da localidade, granizo, eventos com intensidade entre moderado e forte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do INMET, as chuvas tendem a ser mais frequentes em quase todo o país. A exceção é o extremo sul do Rio Grande do Sul, o nordeste de Roraima e o leste do Nordeste, onde geralmente os totais de chuvas são inferiores a 400 milímetros. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas na estação são ocasionadas principalmente pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, enquanto que no norte das regiões Nordeste e Norte, zona de convergência intertropical é o principal sistema responsável pela ocorrência de chuva, detalhou o INMET. Segundo o órgão, os maiores volumes médios de chuva costumam ser observados nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde a incidência fica na faixa entre 700 e 1.100 milímetros, devido às suas características climáticas com grandes volumes de chuva verão no Brasil. Tem muita importância para a atividade econômica como agropecuária e geração de energia por meio das hidroelétricas e para a reposição hídrica, manutenção dos reservatórios de abastecimento de água em níveis satisfatórios crescente. O Instituto Congresso do Peru antecipa eleições gerais para abril de 2024. O plenário do Congresso do Peru aprovou na noite desta terça-feira 20 a antecipação das eleições gerais para abril de 2024. A mudança na data do pleito, que deveria ocorrer apenas em 2026, foi aprovada com 93 votos a favor, com contrários a uma abstenção. Conforme o texto atual, o chefe de Estado deve concluir seu mandato em 28 de julho de 2024 e o Congresso encerrará as atividades 2 dias antes. A proposta de antecipação das eleições havia sido apresentada pela própria presidente Dina Boluarte, em meio aos protestos sociais que se seguiram desde então. O mandatário Pedro Castillo tentou dar um golpe de Estado e implementar um governo de exceção no dia 7 de dezembro. O político, que estava no poder apenas 16 meses, foi destituído e preso no mesmo dia. Boluarte, que era vice-presidente, foi empossado horas depois como líder do país, sendo a sexta mandatária desde 2018. Já os protestos se intensificaram por todo o país, mas foram mais graves ao sul do território. Até o momento foram confirmados 27 mortes de pessoas nos atos, incluindo adolescentes. México. Após o governo do México conceder asilo político a 3 famílias do ex-presidente Castillo e atual ministra das Relações Exteriores, Ana Cecília Gervasi, anunciou que o embaixador do país do Peru, Pablo Monroy, foi considerado uma pessoa grata com isso. O diploma precisará sair de Lima até quinta-feira 22. O governo adotou a medida contra o embaixador Monroy por conta das repetidas declarações das máximas autoridades do México sobre a situação política do Peru, que constitui uma ingerência em nossos assuntos internos e são uma violação do princípio de não intervenção, afirmou Gervasi. Monroy não se manifestou sobre a expulsão, mas o ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, usou as redes sociais para afirmar que considera a decisão
infundada e reprovável. A conduta de nosso embaixador está ligada ao direito e ao princípio de não intervenção. O México não vai mudar a sua posição, escreveu. Embaixada na Itália, em Brasília, ganha Prêmio Lixo Zero 2022. O embaixador na Itália, em Brasília, ganhou o Prêmio Lixo Zero Brasil 2022, entregue pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Na categoria Certificação, a premiação é dada anualmente para reconhecer pessoas ou instituições que se destacam na promoção de práticas concretas no descarte correto de resíduos. Além da embaixada, Campari Group também recebeu um reconhecimento durante a cerimônia realizada em Cuiabá, tornando-se a primeira fábrica italiana lixo zero no Brasil. O projeto Embaixada Verde nos permitiu implementar nos últimos anos, com grande dedicação, uma série de práticas que contribuiu para proteger o meio ambiente. O recebimento deste prestigioso prêmio possui um significado importante, tanto no nível pessoal, tanto para a Embaixada da Itália em Brasília, como para o Estado italiano, destacou o embaixador Francesco. Embaixada gerencia corretamente 97% dos resíduos gerados e praticamente 100% dos resíduos orgânicos são tratados no pátio de compostagem instalada dentro da própria missão diplomática. A coordenador do projeto, Pedro Moura, ressaltou ainda a importância social educativa da ação, que durante todo o ano recebeu 400 estudantes de 10 escolas para visitas guiadas. Queremos ensinar para as crianças e adolescentes como fazer compostagem em casa, adaptando o modelo que utilizamos na embaixada. A Itália nos mostra que é possível ser lixo zero em qualquer lugar. Precisamos ensinar isso para as novas gerações, acrescentou. O presidente do Instituto, Rodrigo Sabatini, ressaltou que a premiação da sede diplomática é um fato emblemático. Trata-se de uma embaixada que atingiu uma excelência de 97% da eficiência na sua gestão de resíduos e assume um comportamento ético de evitar poluir, evitar causa e danos ao país que a hospeda, apontou. Além da premiação, a Embaixada Verde foi apresentado durante o encontro Melhores Práticas Brasil, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE de Mato Grosso, também em Cuiabá. Câmara aprova o aumento de salários do presidente, de ministro e parlamentares. Em votação relâmpago, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça 20 um decreto legislativo que eleva para 46,3 mil salário para presidente da República, ministro de Estado, deputados federais, senadores, e remuneração será equiparada ao teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, que subiram para 46,3 mil com aprovação de outro projeto. A votação ocorreu de forma simbólica, em que os votos não são registrados nominalmente. Apenas o PSOL, Partido Novo e alguns deputados de outras legendas se opuseram ao reajuste mais cedo. Os deputados aprovaram um regime de urgência para reajuste do Judiciário, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Para virar lei, os aumentos precisam ser aprovados pelo Senado em votação que está previsto para ocorrer nesta semana, segundo o Congresso Nacional. Os 4 propostas que elevam o salário têm impacto de 2,5 bilhões no orçamento de 2023, montante que já estava previsto no projeto do orçamento do próximo ano. Atualmente, o teto do funcionalismo público
corresponde ao salário de ministro do STF, que recebe 39,2 mil, o presidente da República, que ganha 30,9 mil por mês, e os deputados federais e senadores, 33,7 mil. O projeto aprovado hoje prevê o aumento escalonado em 5 parcelas até 2026. Para os ministros do STF, cujo aumento está sendo discutido, em outro projeto, o aumento para 46,3 mil será dividido em 4 parcelas até 2024. A última vez em que houve aumento para os ministros do STF ocorreu em 2015 para o Congresso e a cúpula do Poder Executivo. O último reajuste salarial foi em 2014. Nesse momento, o plenário da Câmara começou a discutir a proposta de emenda à Constituição da PEC da transição. Um acordo fechado pela manhã reduziu a vigência da proposta de 2 para 1 ano. Serão excluídos do teto de gasto de 145 bilhões para os programas sociais, 23 bilhões para investimento com base em excesso de arrecadação, 24,6 bilhões de contas abandonadas do fundo do PIS/PESAP também para investimentos. Em troca, os 19,4 bilhões das emendas de relator associados ao orçamento secreto serão divididos igualmente com 9,7 bilhões redistribuídos aos ministérios e 9,7 bilhões destinados às emendas individuais impositivas. A PEC, que viabiliza o pagamento de piso de enfermagem, vai à promulgação. O Senado aprovou desta terça-feira 20, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que viabiliza o pagamento do piso da enfermagem da PEC 42/2022. O texto direciona recursos do superávit financeiro, de fundos públicos e do Fundo Social, para financiar o piso salarial nacional da enfermagem no setor público, nas entidades filantrópicas de prestadores de serviços, como um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde do SUS. A matéria segue agora para promulgação. O texto, que tem como primeiro signatário o deputado André Figueiredo, PDT Ceará, foi aprovado na semana passada pela Câmara e chegou ao Senado na forma do substitutivo da Comissão Especial da PEC 390/2014. A iniciativa estabelece que a União ajudará estados e municípios a pagar esses profissionais usando recursos de superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo, verificados ao fim de cada ano. Entre os exercícios de 2023 e 2027, exceto os saldos vindos do esforço de arrecadação dos servidores civis e militares da União, como os relacionados à cobrança da dívida ativa. A aprovação da proposta foi uma reação do Congresso e a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de bloquear o pagamento do piso, e a Corte deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área da saúde esclarecem o impacto financeiro, os riscos para empregabilidade no setor, a eventual redução na qualidade dos serviços com a apresentação de proposta de solução. O relator da proposta, senador Fabiano Contarato, PT Espírito Santo, afirmou que a medida não cria despesas sem contrapartida. Por essa razão, soluciona o impasse judicial. O que ocorrerá são recursos que até então estavam destinados para a formação de superávites primários ou para a quitação de dívidas e passarão a ter uma destinação claramente mais útil para a sociedade, explicou o Contarato e autor do projeto que instituiu o piso nacional salarial
para enfermeiros técnicos auxiliares de enfermagem e parteira PL 2564/2020, que gerou a lei de número 14434 de 2022. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que com a aprovação da medida, sua posterior promulgação, o STF deve reverter o bloqueio. Eu considero que é o instrumento que o Supremo Tribunal Federal necessita para poder destravar o piso nacional de enfermagem no Brasil, que é um desejo muito genuíno e sincero do Senado Federal desde sempre e de todos os senadores e senadoras, disse. Em seu voto, Contarato ressaltou que o impacto da PEC está estimado em 19 bilhões. À frente a isso, o Departamento Intersindical da Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE avalia que o incremento necessário para o cumprimento do piso será de 4,4 bilhões ao ano para os municípios, de 1,3 bilhão ao ano para os estados, de 53 milhões ao ano para a União. Por outro lado, a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB, indicou o aumento de 6,3 bilhões ao ano. Teto de gasto. De acordo com o texto, o valor destinado às despesas correntes e os valores transferidos pela União aos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ficará fora do teto de gasto da União. A matéria estabelece ainda um período de transição para que esses entes que terão um aumento das despesas com pessoal contabilizem o piso nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma vai retirar as despesas com piso salarial do cálculo do limite de despesas com pessoal. Dessa forma, nenhuma despesa que tenha esse objetivo será computada com gasto com pessoal no primeiro ano de vigência da Emenda Constitucional EC, que resulta da PEC. No segundo ano, somente 10% das despesas serão computadas, 20% no terceiro ano e assim sucessivamente, com incrementos de 10% ao ano, até que a totalidade dos gastos com piso salarial seja computada no limite de gasto com pessoal. Atualmente, o limite com despesa de gasto com pessoal é de 65% da receita corrente líquida, RCL, no ente. Não faz sentido incluir de pronto nos gastos com pessoal as despesas para pagar o piso salarial das áreas associadas à enfermagem. Com todos os problemas citados, os estados e municípios vinham tentando se organizar para não atingir o teto de 65%. Não se pode esperar de uma hora para outra consigam reorganizar suas finanças, de forma a acomodar o aumento de despesas que esta PEC provocará. A proposta de escalonar seu impacto ao longo de 10 anos, bastante razoável, pois dá tempo para se organizarem, alterando o ritmo de contratações ou de concessões de reajustes salariais, justificou Contarato. Fundo Social. A PEC estabelece ainda como fonte adicional de recursos para o pagamento da assistência financeira aos recursos vinculados ao Fundo Social, sem prejuízo da parcela que estiver destinada à educação. O Fundo Social foi instituído pela Lei 12351 de 2022, com o objetivo de formar uma poupança de longo prazo com os recursos arrecadados com exploração do petróleo, sobretudo nos contratos de partilha na região do pré-sal. O Contarato observou em seu voto que, em 2022, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou seu balanço patrimonial de 2021 com um superávit financeiro.
dos fundos da União de 20,9 bilhões, sendo que 3,9 bilhões se referem à parcela do Fundo Social destinada à saúde pública e à educação. Debate. A lei de 14434 fixou o piso salarial em 4.750. Para os enfermeiros, 70% desse valor é de 3.325 para os técnicos de enfermagem e 50% daquele valor de 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Os senadores foram unânimes em reforçar o pedido para que o STF, em especial o relator do voto, ministro Luiz Roberto Barroso, viabilize o pagamento do piso para eles. A PEC atende aos questionamentos feitos na ação. Essa PEC de hoje dá respaldo legal de onde vão ser retirados recursos para pagar esse piso da enfermagem, disse Zenaide Maia, PROS Rio Grande do Norte, relatora do projeto que definiu o piso salarial da categoria. Na avaliação dos senadores Esperidian, Amin, PP Santa Catarina, Sérgio Petecão, PSD Acre, medidas busca reforçar a série de projetos já aprovados pelo Congresso Nacional e transformado em lei que busca oferecer constitucionalidade e viabilidade financeira para a aplicação do piso. Ainda que as nossas decisões sempre tenham sido corretas no mérito, mas as falhas na forma, acho que elas alcançarão com esse voto a favor. O objetivo verdadeiro de fazer justiça é quem, especialmente na pandemia, fez jus a esta distinção. E este reconhecimento afirmou a mim, setor privado. Apesar de votarem favoravelmente à matéria, os senadores Isalci Lucas, PSDB, DF, Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, Carlos Portinho, PL Rio de Janeiro, Soraya União, Mato Grosso do Sul e Flávio Arnes, Podemos, Pará, manifestaram preocupação em relação à resposta do Congresso para que as instituições privadas também tenham condições de pagar o piso sem promover demissões em massa. Eles defenderam a aprovação de projetos já em tramitação no Senado, que auxilia o setor a arcar com o aumento das despesas que serão geradas com o cumprimento da lei. O senador Isalci citou como exemplo projeto de sua autoria que incluiu empresas do setor de saúde entre os beneficiadas do programa de desoneração da folha PL 1378/2022. A nossa reivindicação é para colocar na pauta a desoneração da folha, caso contrário isso não será resolvido e teremos que novamente voltar essa questão no plenário, avaliou Isalci. Diante da preocupação, Rodrigo Pacheco informou que já esteve com o indicado assumir o Ministério da Economia do próximo governo, Fernando Haddad, que já antecipou essa preocupação, segundo ele. Há interesses da equipe econômica do novo governo em buscar uma viabilidade financeira para o setor privado, o que, na visão dele, não impede que o STF já delibere sobre o que diz respeito às instituições públicas e filantrópicas. Em recente conversa com o futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, ele se comprometeu em janeiro a deliberar os respeito do espaço fiscal e dos recursos necessários para as medidas compensatórias para a iniciativa privada que viriam, princípio, por uma desoneração da folha de pagamento, assim como existe para 17 setores da economia nacional. Essas desonerações que pudesse eventualmente ser também em relação aos hospitais, concluiu. Aprova a proibição de uso de animais e testes para cosméticos. O senador aprovou o projeto PLC 70/2014 que proíbe o uso de animais em pesquisas e testes para a produção de cosméticos nesta terça-feira 20.
A projeção não gera impacto no desenvolvimento de vacinas e medicamentos, pois se restringe ao teste de cosmético, perfume e produtos de higiene pessoal. Como o projeto foi alterado no Senado e voltará à Câmara dos Deputados para nova análise, o relator foi senador veneziano Vital do Rego, MDB, Pernambuco, que destacou o fato do Brasil estar acompanhado a tendência internacional de proibir a crueldade contra animais no desenvolvimento de produtos como cosméticos e perfumes. Acompanhamos a crescente consciência social sobre a necessidade de se evitar práticas cruéis contra animais absolutamente desnecessárias diante do avanço do conhecimento científico, juntando o Brasil, o que já fazem os 27 países da União Europeia e também na Coreia do Sul, Israel, Nova Zelândia, Índia e outros. A própria indústria já vem em anos recentes se preparando no sentido de aplicar métodos distintos em entidades da defesa animal. Apresentaram dados da Anvisa que indicam que atualmente só 0,1% dos cosméticos aprovados são testados em animais, e afirmou veneziano. No Brasil, o banimento de teste e pesquisas em animais no desenvolvimento de cosméticos, perfume e outros produtos desse tipo ganhou força após o caso do Instituto Royal em 2013, 178 cães e 7 coelhos usados em pesquisas foram retirados por ativistas e moradores de São Roque, São Paulo. De uma das redes do Instituto depois fechou as portas. O que diz o projeto? O PLC 70/2014 proíbe teste com animais na produção de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal. E também proíbe comércio de produtos que tenham sido atestados após a entrada em vigor da lei, exceto em casos em que forem obtidos para cumprir regulamentação não cosmético nacional ou estrangeira. Para a aplicação da exceção, as empresas interessadas na fabricação ou comercialização do produto deverão fornecer, quanto solicitadas por autoridades, evidências documentais do propósito não cosmético do teste. Os testes em animais na produção de cosméticos só poderão ser permitidos pela autoridade sanitária em situações excepcionais em que houve graves preocupações em relação à segurança de um ingrediente cosmético e após consulta à sociedade. Para isso é necessário que o ingrediente seja amplamente usado no mercado e não possa ser substituído, que seja detectado um problema específico de saúde humana relacionado ao ingrediente que ainda existiu um método alternativo. As empresas terão 2 anos para atualização da sua política de pesquisa para assegurar o rápido conhecimento dos métodos alternativos e adotar um plano estratégico para garantir a disseminação destes métodos e para adaptação de sua infraestrutura a um modelo de inovação. Responsável também nesse prazo deverão estabelecer medidas de fiscalização da utilização de dados obtidos de teste em animais realizados após a entrada em vigor da lei para fins de avaliação da segurança e para a finalidade do registro de cosmético. O projeto determina também que as técnicas alternativas internacionalmente reconhecidas serão aceitas por autoridades brasileiras em caráter prioritário. Aprovado o autocontrole agropecuário, texto vai à sanção. Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira 20 o projeto que modifica o modelo de fiscalização sobre a produção agropecuária, determinando que as empresas do setor criem seu próprio programa de defesa. A proposta transforma o atual sistema exclusivamente estatal
em um modelo híbrido compartilhado com os produtores. O PL 1293/2021, que também passou pela Câmara dos Deputados e segue para sanção presidencial, foi aprovado na forma do relatório do senador Luiz Carlos Enzi, PP, Rio Grande do Sul. A proposição também cria o Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária. A Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária é o Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais Fronteiras. Fiscalização. Entre as ações de defesa agropecuária estão a inspeção e classificação dos produtos de origem animal e vegetal e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, a fiscalização do uso de agrotóxicos e da entrada de plantas estrangeiras no país, por exemplo, são ações de defesa agropecuária executadas pelo governo. A principal novidade do texto é obrigar as empresas do setor agropecuário a criar sistemas de autocontrole para auxiliar o poder público na tarefa de manter rebanhos, lavouras e produtos saudáveis. Caberá à fiscalização agropecuária, que continuará sendo prerrogativa do Estado, verificar o cumprimento desses programas. Os programas de autocontrole deverão conter registro sistematizado e auditáveis do processo produtivo, desde a chegada da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos até a entregada do produto final. Também terão que prever o recolhimento de lotes de produtos com problemas que possam causar risco ao consumidor ou à saúde animal ou vegetal. O texto também cria o Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária, com o objetivo de tomar os sistemas de garantia da qualidade e eficiência auditáveis por meio da reorganização dos procedimentos de defesa agropecuária. Os produtores que aderirem, entre outras vantagens, terão agilizado suas operações de importação e de exportação. O programa VIG Fronteiras, que deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo, visa estabelecer um sistema integrado de vigilância agropecuária nas fronteiras do país para impedir o ingresso de substâncias ou agentes biológicos que possam causar danos à agropecuária e à natureza, de produtos agropecuários que não atendem aos padrões de identidade e qualidade, aos requisitos de segurança exigidos para o consumo. Relatório. Luiz Carlos Enzi, que também foi relator da matéria na Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, CRA, rejeitou as 5 emendas de plenário oferecidas pelos senadores e recomendou a aprovação do PL da forma aprovada pela Câmara. O senador Paulo Rocha, PT Pará, inicialmente pediu destaque para a emenda que apresentou no sentido de dispensar a necessidade de contratação de responsável técnico no caso de agroindústria de pequeno porte. A nossa preocupação é exatamente com o pequeno. Por essa obrigação, como é que vai ter o autocontrole se tem alguma despesa ou a contratação de um técnico mais especializado para aquilo? Porque na agricultura familiar não se tem essas condições, argumentou. O senador paraense, porém, expressou o temor de que, modificado no Senado, o projeto tivesse que voltar à Câmara. Ele apresentou a proposta e aceitada pelo relator para uma alteração no texto que excluísse a agricultura familiar da adesão compulsória a programas de autocontrole. Em troca da retirada do destaque, o senador veneziano Vital do Rego, MDB Pernambuco, que presidiu a sessão, expressou o entendimento da Secretaria-Geral da Mesa, CGM, de que essa alteração é de natureza
redacional, não alterando o mérito da proposição. Terceirização. O projeto foi aprovado em votação simbólica com os votos contrários. Jean Paulo Prats, PT, Rio Grande do Norte. Elisiane Gama, Cidadania, Maranhão. Na discussão, Jean Paulo criticou a terceirização da atividade fiscalizadora, que, em seu entendimento, poderá abrir um precedente perigoso contra a ação do Estado. Estamos caminhando aqui, ao meu ver, também no liminar da constitucionalidade de delegar poderes de polícia administrativas a particulares. Essa lei terá contestação, inclusive, das próprias entidades que representam os agentes, argumentou. O senador também opinou que a matéria deveria ter sido discutida na Comissão da Constituição e Justiça, CCJ, e disse temer que o projeto gerará desvantagem a produtores de menor porte diante daqueles que mais a capacidade de enriquecimento. Em resposta, Enzi declarou que os Estados Unidos e Europa já usam o sistema nos moldes propostos, que, em sua opinião, continuarão assegurando a tranquilidade de consumidores brasileiros e internacionais quanto à qualidade do produto. O Brasil não chegou à toa a ser um dos maiores produtores de soja do mundo, de boi do mundo, de frango do mundo, de laranja do mundo, de cana-de-açúcar do mundo. Foi pela qualidade dos nossos produtos, também dos técnicos que estão lá na área, dos produtores e das empresas que produzem isso aí. Então eles vão querer manter esse mercado, rebateu. Debate. Senador Isalci Lucas, PSDB, DF, que classificou o projeto como fundamental, pontuou que o governo não tem a capacidade de fiscalização de tudo que é produzido, enquanto Carlos Fávaro, PSD Mato Grosso, negou que a proposição tire a presença do Estado no controle de qualidade. Esperidião Amin, PP Santa Catarina, apontou os desafios do Brasil quanto à dependência de fertilizantes e defensivos agrícolas importantes ao protecionismo escancarado de países ricos. Jaime Campos, União Mato Grosso, elogiou o projeto, dizendo que a burocracia estatal não acompanhou o crescimento do setor agropecuário. Também participaram do debate os senadores Zequinha Marinho, PL Pará, Carlos Viana, PL Minas Gerais, Assir Gugax, PDT Roraima. Política Nacional de Educação Digital é aprovada a volta para a Câmara. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira 20 o projeto de lei da Câmara dos Deputados criando a Política Nacional de Educação Digital, que prevê o ensino de computação e programação robótica nas escolas, PL 4513/2020, como foi aprovado com modificação, votará para a Câmara. O texto aprovado foi um substitutivo da Comissão da Ciência e Tecnologia, CCT, do Senado, Jean Paulo Prats, PT, Rio Grande do Norte, no plenário. Ela defendeu que o tema da educação digital é uma premissa dos tempos atuais e falou das mudanças mais importantes que promoveu no projeto. Tivemos a preocupação de incluir formas de financiar essas implementação e de salientar a questão da população mais vulnerável dos estudantes das escolas públicas, explicou. O projeto altera a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, para que o círculo da educação básica trate das competências digitais ao longo das suas etapas a partir do ensino fundamental. O texto prevê o ensino de computação, programação robótica
e outras competências digitais em todos os níveis de escolaridade. Inclui as demandas da educação digitalizada na Política Nacional do Livro. O texto também prevê em diversos dispositivos a necessidade de que a política de educação digital considere as vulnerabilidades sociais e econômicas dos alunos e priorize os menos favorecidos. Além disso, estabelece uma perspectiva inclusiva, levando em conta as diferenças e eventuais necessidades específicas. Além disso, substitutivo faz referência aos direitos digitais, prevendo o desenvolvimento de mecanismos de conscientização sobre o uso e o tratamento de dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a proclamação da conectividade segura e a proteção dos dados da população mais vulnerável, em especial crianças e adolescentes, eixo PL 4513/2020. Estabelece que a Política Nacional de Educação Digital será regulamentada pelo Poder Executivo Federal e deverá estar prevista no Plano Nacional Plurianual e nas leis orçamentárias. A proposta se estrutura em eixos voltados para a inclusão digital da população brasileira, a educação digital nas escolas e ações de capacitação do mercado de trabalho, incentivo à inovação e pesquisa e ao desenvolvimento (PD). No eixo de inclusão digital, o projeto sugere, entre outras iniciativas, a criação de plataforma de recursos digitais de acesso gratuito para promover a inclusão digital e letramento e a cidadania, visando atender às necessidades de diferentes grupos populacionais. Já no eixo voltado para a educação digital escolar, uma das iniciativas sugeridas é promover a inovação pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem com reforço de competência analíticas críticas por meio da promoção de projetos e práticas pedagógicos no domínio da lógica dos algoritmos da programação, além da ética aplicada ao ambiente digital, letramento mediático, a cidadania. Na era digital, a Política Nacional de Educação Digital também prevê a formação de professores da educação básica e do ensino superior em competências digitais. O uso de tecnologia inclui entre os objetivos do programa e promoção e divulgação da robótica e de letramento digital. No eixo voltado para a qualificação digital, o projeto sugere a implantação de uma rede nacional de apoio ao ensino interativo à distância, com uma oferta de cursos online, principalmente com vídeos e plataformas interativas, e o oferecimento de mini-cursos aos trabalhadores para a especialização digital. Se prevê, entre outras ações, a implantação de rede de cursos de mestrado, programa de doutorado especializado em competências digitais. Essas competências seriam aplicadas em um conjunto de setores específicos, tais como indústria, agricultura, saúde, engenharia, de reabilitação e tecnologia de apoio, turismo e construção. O eixo sobre pesquisa digital propõe incentivo a novas atividades relacionadas à computação científica, a ciência e tecnologia quânticas, inteligência artificial e mídia digital, com ênfase em 4 áreas principais: ciberinfraestrutura avançada, centros de computação e comunicação, incluindo a computação quântica, sistema de computação, redes, incluindo Big Data, computação nas nuvens, internet das coisas e sistema de informação. Inteligência, incluindo inteligência artificial, computação centrada no indivíduo em relação aos meios digitais. PPA e financiamento. Pela proposta e implementação da Política Nacional de Educação Digital, obedecerá ao Plano Nacional Plurianual, PPA, com vigência até o ano de 2030, prevendo a instalação ou melhoria de infraestrutura de tecnologias de informação
e comunicação TICS, investimentos necessários em infraestrutura de tecnologia digital para as instituições de ensino público. Com base em padrões de excelência em educação digital, de modo viabilizar o desempenho digital de conectividade capital humano, uso de serviços de internet, integração de tecnologia digital e serviços públicos digitais, substitutivo indica outras fontes de recursos para o financiamento da Política Nacional de Educação Digital. Além das dotações orçamentárias da União, Estados, municípios do Distrito Federal e das doações públicas ou privadas, o projeto prevê a utilização a partir de 1º de janeiro de 2025 dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, FUST. Isso porque a lei que rege o fundo já estabelece que na aplicação de seus recursos será obrigatório dotar até 2024 todas as escolas públicas brasileiras, em especial as situadas fora da zona urbana, de acesso à internet em banda larga com velocidade adequadas. Substitutivo também prevê aplicação de recursos do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, Funtel, que poderão ser utilizados, por exemplo, para o desenvolvimento de plataformas respiratórias de conteúdos digitais voltados à educação, avaliação e FIES. A proposição altera também a Lei de 9.449 de 1997 para acrescentar entre as finalidades do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do INEP, de propor instrumentos de avaliação diagnóstico e recenseamento estatístico do letramento da educação digital no país. Outra mudança é a proposta para a lei do FIES, Lei 10260 de 2001. Ele prevê que entre os cursos superiores elegíveis para obtenção de financiamento por estudante poderá ser concedida prioridade aos programas de imersão de curta duração em técnica em linguagens computacionais previsto na legislação relativa à Política Nacional de Educação Digital, livros e políticas. A proposta prevê ainda alteração na Política Nacional do Livro, Lei 10753/2003, que inclui na definição do artefato livro publicação de textos convertidos em formato digital magnético ou óptico, inclusive aqueles distribuídos por meio da internet sem que precise haver transferência de posse ou de prioridade impresso no sistema Braille. PL 4513/2020 também determina que a Política Nacional de Educação Digital seja complementar em relação às outras políticas nacionais, estaduais, distritais ou municipais de educação escolar digital, de capacitação profissional para novas competências, bem como da ampliação de infraestrutura digital. Conectividade não implica o encerramento ou substituição dessas políticas. Além disso, prevê que, para a execução da política de educação digital, poderão ser firmados convênios, termos que compromisso, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada, ajuste ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital, municipal, com entidades privadas. CMO de orçamento, espera de PEC, emenda de relator. A Comissão Mista de Orçamento CMO adiou a sua reunião marcada para esta terça-feira 20, aguardando definições sobre a PEC da transição. PEC 32/2022. Colegiado planejava votar a Lei Orçamentária Anual LOA, PLN 32/2022, mas o texto depende de decisões sobre os recursos abertos pela PEC. Por fora do teto de gasto, uma nova reunião está marcada para quarta-feira 21, a partir das 16 horas.
Além disso, o orçamento vai precisar remanejar os 19,4 bilhões originalmente reservados para as emendas do relator geral nesta segunda-feira, 19. O Supremo Tribunal Federal, STF, julgou inconstitucional a distribuição de verbas por meio dessas emendas. O presidente da CMO, deputado Celso Sabino, União Pará, explicou que, a partir de conversas preliminares, parte do valor deve ser incorporada ao orçamento do Executivo para investimentos e outras partes será destinada a outras modalidades de emenda parlamentares. Isso vai exigir mudança do texto da LOA. Depois que a decisão do STF, o Congresso ficou com a responsabilidade de encontrar a alocação desse recurso, que ficou no limbo. O prazo das emendas venceu, abrindo esse acréscimo uma alternativa a aumentar proporcionalmente as emendas que os parlamentares já indicaram, outro abrir sistemas por algumas horas para que essas alterações possam ser feitas. O relator-geral do Orçamento Senado, Marcelo Castro, MDB Piauí, havia sinalizado a intenção de usar as emendas das comissões. Sabino afirmou, porém, que as emendas individuais podem ter preferência. Segundo ele, o assunto foi discutido em reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e qual também comparece líderes partidários e senadores. Quanto à PEC da transição, a Câmara pode levá-la à votação no plenário? Também na quarta-feira, a pauta ainda não está confirmada. O texto deve ser alterado, o que significa que a PEC precisará voltar para o Senado. Sabino avaliou que os deputados devem reduzir de 2 para 1 ano o prazo de excepcionalização de recursos do teto de gasto. O texto atualmente fala em 145 bilhões. O Senado, Marcelo Castro, já incorporou esse valor. A primeira versão de seu relatório apresenta, na semana passada, cerca da metade do valor de 70 bilhões irá para o Auxílio Brasil e outros 6,8 bilhões financiarão o aumento real do salário mínimo em 2023. A CMO tem reuniões marcadas para 10 e 14 e 16 da quarta-feira. Celso Sabino ressaltou que a comissão precisa da definição sobre a PEC para saber como será o texto do relatório ao orçamento a ser votado. Nós só podemos preparar o orçamento votar na CMO no plenário do Congresso após a definição de que os valores realmente serão aprovados na PEC. Ficamos no risco de ter contas que não vão ter valores liquidados. Quais os impactos da retomada econômica da Venezuela no Brasil e na América do Sul? Mau tempo para a economia venezuelana, solapada principalmente pelas pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos nas últimas décadas, parece ter se dissipado. De acordo com os dados da Comissão Econômica para a América Latina do Caribe, CEPAL, a economia venezuelana crescerá cerca de 12% neste ano, outros 5% em 2023, com desempenho muito superior ao de outros países da região. Após anos de crise e forte pressão internacional, até com tentativas de golpe, o país sul-americano retoma estabilidade econômica e política, inclusive atraindo os interesses de governos que investiram fortemente contra a administração de Nicolás Maduro. Caso, por exemplo, dos próprios Estados Unidos, em maio, em meio à pesada sanção imposta ao petróleo russo, o país norte-americano aprovou a retomada das operações na Venezuela para petrolíferas norte-americanas e europeias. No mês seguinte, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, segundo o relator a agência Reuters, permitiu que italiana Eni e espanhola Repsol retomasse o fornecimento de petróleo da Venezuela à Europa. Bruno Lima Rocha, cientista político, jornalista, professor de Relações Internacionais, afirma que qualquer crescimento econômico favorável à região, no entanto. Alguns países, entretanto, costumam se beneficiar, mas, por outro lado, ele poderá que uma
necessidade fundamental e estabilização da moeda venezuelana e Bolívia para que o crescimento seja sentido internamente. Da natureza geográfica, a combinação populacional, o país que mais se beneficia do crescimento econômico da Venezuela é a Colômbia, vice-versa. Um dos fatores dessa retomada econômica venezuelana também é a distensão na relação com a Colômbia no governo Gustavo Petro. Assim, embora ainda não se tenha chegado a um ponto ótimo, já ajuda a movimentar um pouco a Venezuela. Tem um problema seríssimo que a própria moeda corrente ter sido muito desvalorizada. É um processo inflacionário absurdo e a circulação de formas de moeda por meio de trocas e muito importante no país, na fronteira. Tem uma moeda que só negocia com ouro, com dólar paralelo, com euro paralelo. O Bolívia não vale muito preto, que é uma moeda digital. Não avançou no sistema de trocas. Enfim, o crescimento econômico da Venezuela é importante para o entorno, mas importante para se criar algum grau de estabilidade monetária no interior do país, alencou. O que Nicolás Maduro pode aprender de legado de Hugo Chávez? Rocha analista que o governo de Hugo Chávez foi muito feliz no auxílio à integração regional sul-americana por um dos fundamentos em qualquer economia capitalista, a conversão de excedentes. Uma vez que há excedentes, ele se converte na criação de novas escalas de valor. Segundo o cientista político, não conversão de excedentes se manter só no ganho financeiro. Essa parasitagem que a gente vê atualmente em escala mundial emendou. Para elucidar a proposição, o professor de Relação Internacional aponta que Chávez aplicou uma parte importante dos excedentes obtidos com o complexo da petróleo de Venezuela, PDVSA, estatal petrolífera venezuelana, do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social da Venezuela, BANDES, Banco do Estado, que análogo ao BNDES, Banco de Desenvolvimento Brasileiro. Essa medida, por vez, estabelece quase que uma escalada concorrencial com o BNDES do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, segundo Rocha, escalada que Chávez fez com Bandes, ativou a cadeias industriais importantes, por exemplo, no Uruguai e na Argentina, além de ter ajudado na recuperação econômica da América do Sul. Também foi ao encontro dos primeiros anos do governo de Evo Morales para estabilizar a Bolívia. Economicamente, depois, no Equador, sustentou os projetos de integração da Aliança Bolivariana para os povos da nossa América, ALBA, plataforma de cooperação entre países da América Latina e do Caribe. Na análise do especialista, tudo isso obrigou o BNDES a entrar em cena. Quando o Brasil entra em cena, é uma coisa monstruosa. O Brasil é como se fosse um elefante, um paquiderme, demora para se mexer. Quando se mexe, muda tudo ao seu redor. Esse crescimento combinado é quase uma concorrência entre países do Sul. Uma concorrência positiva cria um círculo virtuoso. Então, qualquer retomada da economia venezuelana pode vir a criar esse círculo virtuoso. Está muito distante do que foi a Venezuela de Chávez, mas qualquer retomada é importante, ainda mais na situação quase desesperadora que a Venezuela viveu até pouco tempo atrás. A questão estável é esse crescimento da atual economia venezuelana. De acordo com Rocha, não se pode prever o grau de estabilidade na Venezuela.
Porém, em 2019 para cá, as tentativas de golpe diminuíram, que ainda não se reflete quando o assunto é economia interna. Nível de pobreza lá é muito alto. Ainda é o papel dessas associações entre empresa e Estado é muito elevado como a Venezuela, quer atrair investidores de qualquer maneira, quer preservar os capitais privados que têm quase uma situação limite. Para quem é do mundo do trabalho formal, explica Rocha, ele mantém um posicionamento crítico a essas questões internas. Isso porque, segundo ele, os sindicatos são muito reprimidos e os salários baixos. O país mesmo, no auge do bom petroleiro, nos primeiros 10 anos do século XXI, não chegou a ser autossuficiente em alimentos, prossegue. Um esforço que deve ser permanente do governo, apesar de toda a confusão e desestruturação interna e busca pela autossuficiência de alimentos, que também é um problema energético, segundo o cientista político. Os fundamentos macroeconômicos da Venezuela, eu não estou falando de economia financeira, eu estou falando de produção, energia e remuneração da força de trabalho, capacidade de reinvestir. Estão baixo ainda, pode demonstrar um pouco até essa recuperação. Chega a ser plena ou quiçá comparável dos primeiros 10 anos do século XXI, com Chávez à frente. Venezuela em terceiro governo Lula. Na percepção do professor de Relações Internacionais, a recuperação econômica da Venezuela passa pela pressão brasileira para que a Venezuela retorne o sítio subsidiária da PDVSA, que foi roubada pelos gringos, e pela devolução de mais de 1 bilhão, aproximadamente 5,2 bilhões em ouro, depositado em Londres. Citigo mantém 15 mil postos de gasolina e estação de serviço nos Estados Unidos desde a década de 1980. A partir das tentativas de golpe de Juan Guaidó, líder da oposição, autodeclarado presidente em 2019, os Estados Unidos confiscaram a empresa de refino e varejo, nomearam um novo conselho de administração e tentam vender essas ações por meio de sentenças judiciais de tribunais locais. O Brasil passa a ter um papel muito importante nisso, ao criar a normalização das relações diplomáticas com a Venezuela, porque o presidente Jair Bolsonaro fez um absurdo, uma aberração, e na sequência insistir em uma saída diplomática, mas com plena devolução de direitos econômicos. É preciso ressarcir o prejuízo que a Venezuela teve, porque Venezuela foi roubada. Repito, ela foi roubada com o Citigo, que era da PDVSA nos Estados Unidos, e com os depósitos em ouro que estão em Londres. Eles foram roubados, estão rendendo de forma roubada. A Justiça dos Estados Unidos, da Inglaterra, insiste em formalizar esse roubo. Então, a diplomacia brasileira tem um papel muito importante nisso e pode, inclusive, ser pivô dessa renegociação ampla. Além disso, diz Rocha, é preciso insistir que o Brasil e Venezuela possam ser parceiros complementares, inclusive em obras de infraestrutura fundamental que a Venezuela necessita. O Brasil tinha essa capacidade com as construtoras, com a construção pesada, com as empreiteiras, com o complexo de obras de infraestrutura que a Operação Lava Jato quebrou. Então também vai ao encontro de remontar um setor da construção civil no Brasil pós-Lava Jato. O professor também comentou o recente amabilidade dos Estados Unidos na relação com a Venezuela. Isso porque o governo Joe Biden, além de ter flexibilizado as sanções de olho no petróleo, abriu mais canais de diálogo com o país sul-americano. Isso tudo é visto com ressalvas pelo
especialista. Sempre tenho muito pés atrás com a oposição dos Estados Unidos quanto à América Latina, mas sem tergiversa o gesto de Biden. Mais correto seria de novo devolver o cítico, insistir com seu aliado subalterno, que é a Inglaterra, para a devolução do ouro roubado. A caneta do presidente é muito forte nos Estados Unidos, o mais forte que no Brasil, por exemplo. Com relação à distribuição de poderes entre Executivo e Congresso, então, é importante que aquilo que depende da caneta presidencial, Biden sinalize a devolução do cítico, avaliou. O levantamento de sanções tais como Barack Obama fez com Cuba também é um aspecto apontado pelo professor. E seria muito revelante porque não precisa ser muito inteligente para entender que entre os Estados Unidos e Venezuela a única chance de incidência direta neste momento é um golpe de Estado, que está cada vez mais distante. Isso é a retomada de um pacto democrático com uma centro-direta. Ganhando isso, não está tão distante ao fim do governo Maduro. Argumentou do contrário, toda saída venezuelana vai se ir ao encontro das economias que são rivais. Os concorrência dos Estados Unidos, por exemplo, China, Rússia e Irã, especificamente Rússia e Irã, pela oposição também de país sacionado pela arrogância dos Estados Unidos. Já uma projeção de poder brasileiro com Lula retomando o governo, algum grau de integração latino-americano pode afastar a influência dos Estados Unidos, mas também relativizar influência chinesa. Prossegue o analista, lembrando que China é o maior parceiro comercial do país latino-americano. As alianças históricas do Brasil são com os vizinhos latinos americanos, como os Estados Unidos, como a União Europeia, e parceria comercial empresarial com a China. O mundo é mais do que isso. O Brasil vai se voltar aos vizinhos e vai se voltar às relações sul-heterodoxa, pragmática. Talvez seja mais interessante para os Estados Unidos garantir que não vão interferir nessa aproximação Brasil-Venezuela do que a Venezuela fica totalmente dependente de capitais de apoio da China, da Rússia e também do Irã. Com maquinário pesado, maquinário agrícola, etc., seria um ponto de vista lúcido, mas não tenho certeza de que o Departamento dos Estados Unidos tem essa lucidez. Putin, vamos manter capacidade de defesa e melhorar a triagem nuclear. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que os países da OTAN utilizavam ativamente suas capacidades e potencial militar contra a Rússia. Todos sabem que hoje praticamente todos os países principais da OTAN usam ativamente suas capacidades e potencial militar contra a Rússia. No entanto, nossos soldados, sargentos, oficiais lutam pela Rússia com coragem e determinação de maneira confiante, passo a passo estão cumprindo as tarefas definidas. Essas tarefas certamente serão cumpridas, declarou. Além disso, Putin também afirmou que as armas da OTAN devem ser analisadas e usadas para crescimento do exército russo, assim como experiência obtida. Nossa unidade militar tiveram uma grande experiência de combate durante esta operação especial. A tarefa do Ministério da Defesa do Estado-Maior, como eu já disse, analisar exaustivamente essa experiência, sistematizá-la, mais rápido possível, incluí-la nos programas e planos de treinamento militar, de preparação das tropas em geral, no fornecimento às tropas dos equipamentos necessários, enfatizou. Aproveitando a ocasião de Putin, destacou que a Rússia seguirá fortalecendo seu potencial militar. Todas as informações sobre as forças da OTAN, os meios utilizados ativamente durante a operação militar especial contra nós são bem conhecidos. Vocês sabem tudo isso? Tudo isso deve ser analisado exaustivamente, utilizando para construir as nossas forças armadas, para aumentar as capacidades de combate das nossas tropas, bem como dos serviços especiais nacionais, afirmou Putin em reunião no Ministério da Defesa.
Ainda sobre o reforço militar, Putin enfatizou que a Rússia seguirá mantendo sua prontidão de combate e melhorando sua triade nuclear, sendo esta a principal garantia de defesa da soberania. Continuaremos mantendo a prontidão de combate e expandindo a prontidão de combate da triade nuclear. Esta é a principal garantia de manutenção de nossa soberania e integridade territorial, da paridade estratégica em geral, do equilíbrio da força do mundo, disse Putin. De acordo com o presidente russo, o míssil balístico Samartey está próxima de ser colocado em prevenção. Em breve, o míssil balístico intercontinental Samartey será colocado pela primeira vez em prevenção militar. Nós sabemos que há um desvio, mas isso não muda nosso plano. Tudo será feito, afirmou Putin. Conforme Putin, hoje o nível de armas modernas na triade nuclear é de 91%. Neste ano, o nível de armas modernas nas forças estratégicas nucleares já chegou a 91%. Continuamos rearmando reagimentos da Força Estratégica de Mísseis com o sistema de mísseis modernos em Giva hipersônica. A vanguarda declarou. Em janeiro, espera-se que fragata Admiral Goskov entre serviços com novos mísseis Tsicom, ressaltou Putin. No começo de janeiro do ano que vem, fragata Admiral Goskov entrará em serviço com os novíssimos, repito, sem quaisquer análogos no mundo, sistema de mísseis hipersônicos de baseamento marítimo TS-CIRCOM, enfatizou. O líder russo também enfatizou que a hora do país expandir a utilização de drones pelo exército russo, uma vez que eles devem estar por toda parte. Putin também destacou que o país tem grande experiência no desenvolvimento de submarinos autônomos, que a indústria tem capacidade suficiente para desenvolver drones aéreos e terrestres. Os equipamentos autônomos devem estar interligados entre si, integrados em uma única rede de inteligência, possuírem sinais de comunicação seguro como os quartéis generais e os comandos, destacou Putin. Ele igualmente declarou que o país também precisa expandir seu arsenal de armas modernas. O exército russo, em geral, será necessário estudar as questões sobre expansão dos arsenais de armas modernas, afirmou Putin. Segundo o líder russo, inteligência artificial também deve ser usada em todos os níveis de tomada de decisão. É preciso melhorar os sistemas de comando, a comunicação para garantir estabilidade e operacionalidade do comando das tropas em quaisquer condições. Para isso é preciso usar ativamente as tecnologias de inteligência artificial em todos os níveis de tomada de decisão, declarou. No 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol, Severogorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov, uma parte da região de Kharkovia. De 23 e 27 de setembro, RPL, regiões de Kherson, Zaporozhye, realizaram um referendo sobre adesão. Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor. Em 30 de setembro, durante uma cerimônia de Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre integração das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk e regiões de Kherson, Zaporozhye
Rose e a Rússia. Após a aprovação por ambas as câmeras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro.